Seu programa Ponto de Vista. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Anápolis é notícia. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe, curta à vontade. Continue na Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na Mais, tá bom demais. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia aqui na Mais FM. Hoje é quarta-feira, dia 17 de outubro de 2018. Faltando 11 dias para as eleições, é isso? 11 dias para as eleições, para o segundo turno. Nós vamos destacar para você as principais notícias da política, as notícias do esporte, as principais informações do dia. Obrigado a você que nos acompanha em 87.9 aqui na cidade de Anápolis. Obrigado a você que nos acompanha no fmmais.com.br, nos nossos aplicativos para o smartphone. E obrigado também a você que já está conosco aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Um abraço para a Idelma Oliveira, que já deseja um bom dia. E o meu amigo José Justino Filho também acompanhando já o nosso programa ao vivo aqui pelo Facebook. Você pode participar, você pode dar a sua opinião sobre os assuntos na pauta, você pode incluir o seu assunto, a sua preocupação, a sua dúvida, o seu questionamento aqui na nossa pauta, para que possa ser debatido entre aqui o apresentador e o nosso comentarista. A Kellen Cunha está nos bastidores aí, nos ajudando. A Maria Nova da Silva também nos bastidores na manhã desta quarta-feira. E comigo aqui nos estúdios, o nosso companheiro jornalista, radialista Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia a todos os nossos amigos aí na Mais FM, ligadinhos. Agora 8 horas e 7 minutos. Todos já estão atentos nas notícias. E hoje temos boas notícias, né? Assim, coisas boas de se comentar sobre a cidade de Anápolis, sobre o cenário político local, regional. Né? Temos aí a agenda do estadual de Ronaldo Caiado, né, do governo eleito e tudo mais, e temos o futebol. Eu sei que você está ansioso para comentar o futebol. Futebol. Ontem teve seleção Brasil 1, Argentina 0. Gol
de zagueiro, que né? também vale, Também vale. e depois do tempo regulamentar, os 45 e tralalá, que também vale. Também vale. É. Enquanto a bola não para, tá valendo tudo. Né? E contra a Argentina, né? Que aumenta ainda o sabor desse golzinho chorado. Gol do Miranda. Gol do Miranda, muito bom. É isso aí. Hoje tem Copa do Brasil, né? É final. Tudo o que a gente quer saber sobre Corinthians e Cruzeiro está no portal Globo Esporte, né? Então hoje tem Corinthians e Cruzeiro às 21 horas e 45 minutos, lá na Arena Corinthians, em São Paulo. Então a expectativa aí, né? O Cruzeiro venceu a primeira partida, né? Parece que foi 1-0. Exatamente. E agora, lá na Arena Corinthians, né, em São Paulo, o Corinthians e Cruzeiro, né, voltam a se encontrar. As equipes decidem um título, prêmio de 50 milhões e vaga na Libertadores de 2019. São o que está em jogo nessa partida, né? 50 milhões é um dinheirinho bom, né? É um dinheirinho bom e mais do que isso. É o maior prêmio pago num campeonato disputado por brasileiros. É o maior prêmio que existe, inclusive superior à Libertadores da América. Claro que o time vive de títulos de expressão, ainda mais título internacional, como é a acirrada disputa pela Copa Libertadores, mas financeiramente falando, é melhor para o time abrir mão do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores, e se dedicar à Copa do Brasil, que é a que mais e melhor paga para o clube campeão. Muito bem. Dá para contratar uns caras, né? Então, dá para dar uma... Quantos times da Napolina e do Anápolis estão com esses 50 milhões? Dá para fazer uns... Todos os times da história, né? Toda a história vai para os próximos 2 anos. E ainda mais uns 50 anos de time? Não, mas é verdade, a gente percebe aí. É claro que é uma covardia fazer uma comparação dessa, mas a gente percebe a diferença dos investimentos. Estou falando da Napolina e do Anápolis. Vamos falar do time Goiás? Né? Quantos elencos do Goiás dá só o que tem de prêmio hoje que o Corinthians pode pegar ou o Cruzeiro pode pegar? Né? E o mais interessante, essa é a mágica do futebol. O Goiás é o segundo colocado na Série B, né? Tem tudo aí para concluir o torneio, o campeonato e subir para a Série A. E aí você imagina que ano que vem pode ter um Corinthians e Goiás, quer dizer, deve ter um Cruzeiro e Goiás, e ninguém garante que com essa diferença toda o Goiás vai perder de 5, de 6, de 4. Ao contrário, muitas vezes vai e ganha, né? Com diferenças gritantes aí no elenco em termos de investimento financeiro. Por isso o futebol é tão amado, né? Porque ele sempre dá a oportunidade em que nem sempre vença o melhor ou o que tem mais investimento. Muito bem. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 1-0, né? Portanto, o Cruzeiro joga pelo empate ou vitória por qualquer placar na Arena Corinthians. Já o Timão precisa de um triunfo por 2 gols de diferença para garantir a taça ou ganhar por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, né? Então, 2 gols de diferença deixa o Timão campeão, ou 1 gol de diferença leva para os pênaltis. E o empate ou 1 gol para o Cruzeiro, dá Cruzeiro. Dá Cruzeiro. Qualquer resultado para o Cruzeiro e o empate dá Cruzeiro. Isso. E aí um golzinho vai para, como diria o clássico dos comentaristas, vai para a loteria dos pênaltis. Loteria dos pênaltis. A tal do pênalti eu não gosto, eu acho muito injusto. Porque normalmente, como você disse, é loteria, né? É sorte. É isso aí. Muito bem. Aqui no Goiás, no estadão de Goiás, né? Como o povo gosta de falar, no Goiás, o pessoal de fora fala no Goiás. Nós temos resultados aí também da Série B, né? Série B teve jogos, deixa eu achar aqui. Ontem teve jogo, o Atlético Clube Goianiense. O Atlético Goianiense. Venceu quem? Ele venceu o BRP. O Brasil de Pelotas. Né? 2-1 para o Atlético. Jogando fora. Isso. Estreando novo técnico, saiu-se bem. Com essa vitória, o Atlético subiu para a 5ª posição, ele ultrapassou o Vila Nova, né? E um resultado que interessou muito ao torcedor do Goiás, porque nós estamos do Vila Nova, que está ali próximo, é que o CSA empatou com o Coritiba. Uhum. Né?
Então, o CSA que está a quarta colocação, quer dizer, tinha expectativa aí do CSA, de repente, disparar. E nada disso. Isso. Então, a classificação atual é Fortaleza tem 57, Goiás 53, o Avaí tem 51, o CSA 51 é o quarto colocado, né? Portanto, Fortaleza, Goiás, Avaí, CSA. O quinto é o Atlético Clube Goianiense, tem 48. O sexto é o Vila Nova, que também tem 48. Só que só um detalhe, você leu aí os seis primeiros com os 3 goianos. Certo. Goiás e Vila Nova tem um jogo a menos. Isso. Né? Eles não jogaram ainda, ou seja, a tendência é que, em vencendo, Eles o Vila ultrapassam o pode Atlético. ultrapassar o CSA. CSA é 51, não é isso? Isso. Vai empatar com o CSA. E tem 48. Isso. O CRB joga com Goiás dia 19, né? Portanto, na sexta-feira tem Goiás, CRB e Goiás. Os próximos jogos aqui dos goianos. O Vila Nova volta ao campo no dia 20, no Serra Dourada contra o Juventude, né? O Juventude que já enfrentou o Goiás recentemente, perdeu para o Goiás, né? E o Juventude vai ser enfrentado pelo Vila Nova no próximo sábado. Né? A expectativa é que o Vila Nova vença as próximas 2 partidas, né? E aí ele tem a chance de chegar no G4. Estou pessoalmente torcendo para ver o Vila Nova na Série A. Né? O Goiás tem uma tradição na Série A já. O Goiás, aliás, também já passou, chama a atenção. O Atlético passou. Agora estou torcendo particularmente para ver o Vila. Eu acho que a torcida merece, do Vila, né? do Estado merece ver o time na Série A, fazendo grandes jogos. E quem sabe consegue um patrocínio, consegue um investimento para tentar ficar. Né? Porque chegar é muito difícil, mas ficar na Série A ainda é mais difícil. Muito bem. Na zona de rebaixamento da Série B, está o CRB, Paysandu, Juventude e Boa Esporte. Né? São os 4 aqui como diz o na rabeira. Muito bem. Isso aí. Então, notícias dadas aí do esporte. O pessoal que fica ligado no programa sempre gosta do esporte. Tá aí, então, o noticiário esportivo. Bom, nós vamos às notícias da política, né? O G1 traz aqui algumas manchetes. Entre elas, sim, é o Temer. É o Temer. Eu ia sugerir para a gente falar sobre o Michel Temer, porque tem tempo que a gente não fala sobre o nosso presidente da República. Aliás, as pessoas agora, diante do cenário político-eleitoral, estão lançando o movimento Fica Temer. Fica Temer. Para mudar de ideia. Do jeito que está. Então, a primeira manchete, que é justamente essa. Polícia Federal indicia Temer por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além do próprio Temer, está a filha dele e o seu amigo, o Coronel Lima. Também. E esse Coronel Lima está em todas, né? Esse certamente é o que é apontado pela Polícia Federal como o acerola, né? Aquela acerola? Porque vale por 20 laranjas, né? Essa você não contava com ela. Todo mundo fala, uma acerola vale por 20 laranjas, né? Aquela da vitamina C. Então, se já tem aquela do laranja, o Coronel Lima é uma acerola. Vale aí por pelo menos 20 laranjas. Eu queria ter uma pergunta, já que você falou de fruta. Pois sim. A pitanga tem a mesma quantidade de vitamina do acerola? Olha, é preciso submeter aí a investigação da Polícia Federal para poder ver se a pitanga é mais ou menos. Né? Saber. Porque o Coronel Lima, ele é o operador do Michel Temer. Ele aparece, por exemplo, no programa das docas lá dos Portos de Santos, ele aparece recebendo dinheiro, né? Ele aparece recebendo nos documentos, ele quem recebe dinheiro. Ele aparece nas gravações, aí sim, a voz dele conversando com um entregador de dinheiro, marcando quando é que vão no escritório entregar dinheiro. Ele também aparece na outra ponta, usando esse dinheiro para pagar a reforma dos apartamentos da Maristela Temer, que é a filha do presidente e que teve um apartamento comprado e o outro completamente reformado. E o que chamou atenção na investigação? Todos pagos pelo Coronel Lima, né, pelo amigo do presidente, e tudo pago em dinheiro, por ele e pela mulher, né, do Coronel Lima, né, que é arquiteta. Então, foi tudo pago em dinheiro, chamou atenção. Falou, quanto é que deu aqui o material de construção nessa compra? Ela deu 40 mil. Se não me engano, a conta deu, a compra da compra 30 e poucos mil reais. Deu 35 mil. Não, tá aqui, vou te fazer uma transferência. E ele paga em dinheiro.
né, numa paulada só. Pede prazo, não parcela, nada, de jeito cartão. nenhum, não queria nota e nada, e vambora. Né? Só entrega meu tijolinho lá, minha argamassa, minha C3 quartzolite, entendeu? Aí o pessoal falou, peraí, tem um troço errado com esse Coronel Lima. E foi investigar, e é preciso lembrar que essa investigação, ela foi protelada, salvo engano, por 4 vezes, até que ela foi concluída. Ela foi pedindo prazos, dias, exato, mais 30, mais 45, mais 60. Ela levou muitos meses de quando ela foi deflagrada para que tivesse a chance de montar uma documentação, um dossiê sobre esse caso, né, uma investigação muito minuciosa. É isso que vem sendo apresentado agora. Então, na reta final da eleição, né, os olhos voltam-se um pouco ao Planalto e aos problemas de Michel Temer com um caso de denúncia de corrupção. Isso, aqui diz a matéria o seguinte: além de Temer, a PF indiciou outras 10 pessoas, entre as quais a filha dele, Maristela Temer, e o coronel João Batista Lima Filho, amigo do presidente. A Polícia Federal pediu o bloqueio de bens de todos os suspeitos e a prisão de 4 deles. O indiciamento significa que a Polícia Federal concluiu haver indícios suficientes dos crimes imputados aos investigados. O caso foi encaminhado pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, para a Procuradoria-Geral da República, que tem até 15 dias para se pronunciar por meio de parecer e decidir se apresenta ou não denúncia à Justiça. Se a PGR denunciar Temer ao STF, a Câmara dos Deputados terá que autorizar o prosseguimento do processo. Aí vai voltar toda aquela cantilena lá da Câmara, né? Para quem não se lembra, né? Para quem eventualmente tem esquecido de como funciona, é aquela velha história que vai para CCJ, né? Ela aprova ou não o parecer, aí o parecer vai ser votado lá no plenário. No plenário, exatamente isso. Muito bem, então, bloqueio de bens e pedido de prisão incluídos nessa denúncia. Denúncia de propina e indiciamentos. O inquérito... A vida do Temer nessa reta final do ano, do seu mandato, ela está muito complicada. Ela só não está mais complicada do que a vida do Temer a partir de janeiro de 2019. Né? Porque aí sim, ele não vai ter nenhum tipo de foro privilegiado, ele certamente não vai ter as amarras e essa rede de proteção política, né? Porque não vai ter... o MDB enfraquecido em âmbito nacional vai ter tem não vai ter o foro privilegiado, mas não tem o foro privilegiado e não tem, por exemplo, não está dentro de um governo. Porque se o MDB tivesse um candidato competitivo, tivesse vencido a eleição, tivesse segundo turno, por exemplo, era um cenário. Se o MDB tivesse feito uma aliança com o partido ou com um grupo forte, tivesse com vistas aí a vencer uma eleição, seria outro cenário. Agora, o MDB tem outras prioridades para cuidar do que proteger, por exemplo, o presidente Temer. Então, deve ter um fim de ano preocupante, mas, ao que tudo indica, deve ter um mês de janeiro sob o risco de prisão, como tanto vem sendo aventado, como tanto vem sendo falado. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco. Fique bem informado. Você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia!
Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Sabe aquele mosquito que transmite a dengue? Pois é, ele continua rondando por aí. E agora ele também transmite a zika e a chikungunya. Elimine o mosquito antes que ele crie asas. Acabe com os criadouros cuidando da sua casa. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Não deixe acumular água em tambores, potes, tanques e pneus. Remova as folhas das calhas. Lave com água e sabão locais que acumulam água. E mantenha o lixo bem fechado. Mais FM, nada mais, tá bom demais. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia, hoje, 17 de outubro de 2018. Quero agradecer aqui a todo o pessoal que está conosco em 87.9 aqui na cidade, aqui na nossa região. A você que nos acompanha no nosso site, fmmais.com.br, você pode ouvir a programação da Mais FM o dia inteiro, a noite inteira, se quiser, né, no nosso site. Para você que nos acompanha nos aplicativos, o meu amigo José Justino Filho acompanha pelo aplicativo Radiosnet, é isso aí. O meu amigo Alfredo Landim acompanha pelo aplicativo da Mais FM. Você, por gentileza, saúde o Alfredo Landim como o nosso vereador. Isso. Alfredo Landim. Tenha respeito. Não é isso? Tenha respeito aí a essa autoridade, nosso amigo Alfredo Landim, explicando para o eleitor. É o mais novo vereador. São dois novos vereadores na Câmara Municipal. Nós somos um único novo, porque o outro já está lá, que é o João Feitosa. João Feitosa, né, que era suplente, né, no lugar do Leandro Ribeiro, que deve retornar na partir do ano que vem para a Câmara, e ele deveria sair do lugar, né, deixar a cadeira. Mas Hamilton Filho, que era da mesma coligação, foi eleito deputado, então ele vai assumir em definitivo. E o mesmo acontece com o Alfredo Landim, que ocupa o lugar que ocupa a cadeira de Antônio Gomide, que deixará a Câmara Municipal para representar Anápolis no estado de Goiás, né, que lá na Assembleia Legislativa. A famosa Alego. E tem um dado interessante, foi feito um levantamento, vamos falar sobre ele lá no Jornal Popular, né? Mas um dado me chamou a atenção. Anápolis, depois de muito tempo, uma boa notícia, conseguiu ter mais de um representante, né? E se igualou. Anápolis é a segunda maior cidade com representante, ao lado de Rio Verde, com 3 nomes. Obviamente, a esmagadora maioria, mais de 20, ou em torno de 20, são de Goiânia, né? Porque ou da região inteira, da capital, mas Anápolis, com Antônio Gomide, Hamilton Filho e Coronel Dailton, se iguala com Rio Verde, que também tem 3 representantes, que é o Lissau e Vieira, o Carlos Cabral e um terceiro que eu, lamentavelmente, perdi o nome, mas vamos olhar aqui, vamos falar sobre isso. Portanto, o Anápolis sai daquela... Durante muitos anos, né, a gente teve apenas um representante, me lembro, né, dos últimos mandatos aí, e agora, nessa nova legislatura, né, vamos dizer assim, a Assembleia Legislativa vai contar com 3 representantes da cidade de Anápolis, né, isso é bom para a cidade, isso, naturalmente, são 3 para fazer emendas a favor da cidade, né, são 3 para debater os assuntos da cidade lá no plenário da Assembleia Legislativa, portanto, de parabéns ao povo anapolino, que dessa vez, né, surpreendeu. Nós tivemos. E votou. E votou, né? Os anapolinos. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a política local, né? Com a presença desses nomes, com mais
com mais presença, né? Com mais realidade, dentro de realidade. Hamilton Filho é presidente da Câmara Municipal, Antônio Gomide foi prefeito da cidade, é vereador, é alguém com nome já difundido. O Coronel Dailton tem um trabalho na cidade, né? Não é forasteiro. Então é interessante a gente perceber esses detalhes. Nós já sofremos aqui com um único representante. Imagina uma cidade desse tamanho tendo um único representante. Tivemos uma época somente o Zé de Lima, depois somente o Frei Valdair, na última agora somente o Carlos Antônio. O que é interessante para o ouvinte entender? Por que é importante? Porque cada um tem um comportamento. Hoje na última legislatura, essa que está se afindando agora em 2018, nós temos um único representante. Se ele tiver uma postura, adotar uma postura, e aqui não cabe o espaço para fazer o julgamento, não nesse momento, mas se ele tiver uma postura de alinhamento com o governo, ele deixa de ser um representante da cidade só para dizer parabéns, sim senhor, não senhor, claro senhor, para o governador. Quando você tem mais de um, se vai ter um que vai alinhar, outros dois podem ser que não alinhem. Se dois alinharem, pode ser que um não se alinhe. Ou seja, você tem vozes diferentes. Isso é fundamental na democracia, né? Que tenhamos vozes diferentes. Porque quantas vezes nós não reclamamos aqui que faltava representatividade de Anápolis para reivindicar, por exemplo, o que você falou ontem, Edmar Silva. Cadê o dinheiro, os 10 milhões do Goiás na frente, que o prefeito Roberto Naves falou aos 4 cantos que vem aí, vai ser bom demais, e vou esfregar na cara de quem está achando ruim? Cadê? Se você tem um deputado, vamos cobrar, pede para o deputado cobrar lá, fazer uma cobrança lá na Assembleia, fazer um discurso, vamos lembrar. Não, mas se você tem um deputado que é alinhado com o governo, como o Carlos Antônio era, e né, com esse governo está encerrando aí com o PSDB, ele que era do PSDB, até mudar de partido para ser candidato esse ano, não tinha realmente uma voz para poder fazer uma cobrança mais efetiva. Cobrava ali na surdina. Olha, consegue para a gente aquilo lá, ajuda aí. E isso não surtiu. Até agora é feito. Não podemos dizer que não saiu dinheiro por causa dele. Seria uma injustiça muito grande. Mas se você tem um grupo de deputados falando, se você tem deputados com poder de cobrança, claro que você vai ter um tratamento diferente, né? E já não é sem tempo de Anápolis ter representantes. Agora veja, a diferença de Rio Verde, uma cidade economicamente muito importante, uma cidade com agronegócio pujante, uma cidade em que o eixo econômico, né, passa diretamente por lá. Tem 3 deputados, né? Uma cidade muito pequena em relação a Anápolis, muito, né, incomparavelmente menor do que a cidade de Anápolis. E Anápolis consegue agora, comemora, se igualar, né? Uma cidade que tem 260 mil eleitores. Ou seja, nós poderíamos muito tranquilamente ter feito 5, 6, né, caso houvesse, digamos, um trabalho mais direcionado. Agora, podemos vislumbrar, podemos sonhar e, principalmente, podemos direcionar isso para as eleições de 2022. Por que não? O fato é que nós chegamos num ponto muito interessante, que é o de 2018. O Jornal Popular traz uma matéria aqui dizendo o seguinte: a maioria dos eleitos para a Assembleia é ligada ao agronegócio. Entre os segmentos com maior representatividade na próxima legislatura estão também segurança pública e saúde. O número de mulheres cai pela metade e há negros na composição. Então, a maioria ligada ao agronegócio, né? Se não me engano, 8 dos deputados são ligados ao agronegócio, né? Certamente esses aí que você citou lá de Rio Verde, né? Pelo menos 2 deles ligados ao agronegócio. Nós temos aqui algumas informações que são interessantes. Eu só registrando, eu falei do Lissauer e falei do Carlos Cabral. O que me faltou é um estreante, é o Chico da KLG. Chico da KGL. Não é KGB também, não. KGL. É a KGL. Ele que é do Democratas. Olha aqui, por cidade, se a gente for dar uma olhada, nós temos um de Itapuranga. Olha, Itapuranga representada pelo Wagner Neto. Região do Vale de São Patrício. Exato, também lá do Vale de São Patrício, Goianésia, o Hélio de Souza. De Formosa, o Tião Caroço. Tião, que já foi deputado. Foi prefeito, era conselheiro do Tribunal de Contas. Dos municípios. Lá de Posse. Posse lá no Nordeste. Lá no Nordeste, quase divisa com a Bahia. Isso.
Nós temos o Paulo Trabalho. Simolândia. Paulo Trabalho, qual é o partido dele? PSL. PSL. É um estreante. Lembrando Simolândia. que Posse é a região do... Posse é a cidade do Zé Hélio, né? Cidade Zé Hélio. Simolândia, time da Simolândia, pequena Simolândia, elegeu o Iso Moreira, que é um deputado que tem um acesso à região lá, já é deputado há muito tempo. Valparaíso. Acho que ele tem alguma coisa em Jaraguá também, não é? Iso Moreira? Não sei te dizer. Acho que é. Mas você está falando, imagino que tenha. A Leda Borges de Valparaíso, em Lusiana tem 2. O Will de Cambão e o Diego Sorgato. Né? Um estreante e um reeleito. O Júlio Pina representa o senador Canedo. Piracanjuba tem o Amauri Ribeiro. Catalão Gustavo Seba, filho de Jardel Seba, deputado, prefeito. E Tumbiara vem o Álvaro Guimarães, que possivelmente deve ser o próximo presidente. Aí Rio Verde temos os 3 que nós já falamos. Jataí tem o Zé Carapó. Doutor Antônio representa Trindade, é da região de Trindade. Em Umas tem 2, veja bem, em Umas, não está muito próximo a Goiânia, mas tem o Lucas Calil e Humberto Teófilo. Anápolis, os 3 que nós citamos. E aí nós temos, veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 21 ao todo. Ou seja, exatamente a metade mínima, né? Mais da metade, 20 mais 1, são 41 deputados, são de Goiânia. Portanto, metade da bancada de Goiânia. Isso. E um detalhe, esse é um detalhe curioso para quem quer desenhar representatividade política e quer entender um pouco melhor. Essa disputa de regiões, quantos deputados foram eleitos por Aparecida? Quantos? Chuta. Nenhum, né? Nenhum. E Aparecida é a segunda, o segundo colégio maior eleitoral. Colégio eleitoral, né? Tem o Marlúcio Pereira, que foi prefeito da cidade, alguém com muita projeção política, outro apoiado pelo atual prefeito Gustavo Mendanha, que é o Max Menezes, tiveram votações expressivas, mas ficaram na suplência, não foram eleitos. A Aparecida de Goiânia passa por um momento político complicado, porque não consegue ter representantes. Né? Vai ter que se adaptar. Vai ter que colar nos de Goiânia, né? Que tem interesses diferentes. Muito bem. Então, essa é a composição da Assembleia Legislativa. E tem alguma novidade com relação à eleição? Porque já começou o debate sobre quem vai presidir a Assembleia, quem vai fazer parte da mesa da Assembleia. Só para a gente concluir essa estratificação, são 8 os deputados do agronegócio. São 9 os deputados ligados ao agronegócio. Da segurança pública, a segunda maior bancada, por uma estratificação por atividade, né? São 5. Né? Tem um servidor público e 4 deputados que são ligados à saúde, né? Que são médicos, são servidores ligados, são profissionais ligados à área de saúde. O que mais chama atenção é a representatividade quanto à estratificação do estado de Goiás. Nós temos aí, assim como no Brasil, um pouco mais da metade formado por mulheres, né, na nossa sociedade. Né? Só que na Assembleia Legislativa, dos 41, apenas 2 deputados são do sexo feminino. São 2 deputadas Adriana somente. Acorce e quem é outra? É a Adriana Acorce. E você faz boas perguntas. Adriana Acorce. A Adriana Acorce, que já era deputada, né, foi reeleita. Aliás, a Voz de Anápolis traz uma matéria aqui falando sobre a Adriana, dizendo o seguinte, que ela foi a campeã de votos em Goiânia, não é isso? A outra é a Leda, não? A Leda Borges, exatamente. Isso. Leda Borges, lá de Valparaíso. Não, exatamente. Bom, sobre essa história, chama a atenção, né? O PT conseguiu eleger em Anápolis e em Goiânia os 2 mais bem votados em suas cidades. Né? A Adriana Corsi foi a campeã de votos em Goiânia, né? A deputada mais bem votada em Goiânia, e o Antônio Gomide foi o mais bem votado, inclusive recorde na cidade, em Anápolis. Né? Nós tivemos alguns outros nomes, por exemplo, o Max Menezes, que eu citei aqui agora, do MDB, foi o mais votado de Aparecida, mas não conseguiu ser eleito. Então, essas são essas histórias. Bom, para a gente concluir essa estratificação da Assembleia, é interessante perceber isso quanto a essa discrepância. Nós temos apenas 2 mulheres, a Leda Borges e a Adriana Corsi. Quanto à raça, né, nós temos 30 brancos e 11 pardos, né, entre morenos e negros.
o que também representa uma discrepância muito grande, tendo em vista que a nossa população é formada no Brasil por uma maioria negra, né, parda, como é a definição do IBGE. Né? Além da definição do IBGE, uma curiosidade, muitas vezes a gente usa aqui um termo que sou pejorativo, mas a definição correta é preto. Né? Porque as pessoas usam esse termo preto de uma forma ofensiva, pejorativa, né, racista. Mas a definição correta, Edmar Silva, é preto. Porque preto é cor e negro é raça. Então, veja, nós dois que somos de cor da pele eminentemente branca, nós podemos ser negros. Você sabia disso? O nosso DNA pode ter a origem da raça negra em sua maioria. Não podemos ser 95% negro. Se tiver aquele DNA que define a cor da pele como sendo branco, nós nascemos branco com todas as características genéticas negras. Né? Em relação ao grau de instrução, Edmar Silva, nós temos dos 41, 26 com superior completo. Então, mais da... nós temos a maioria, né? Mais da metade. Né? 6 com superior incompleto, 7 com médio, ensino médio, e apenas 1 com fundamental completo e 1 com fundamental incompleto. Interessante, né? Tirar o chapéu, né? O cidadão desse que... E é interessante, porque volta e meia tem aquela história. Olha, nós temos que criar um ponto de corte, nós temos que selecionar quem pode ser candidato. Aí volta e meia fala, olha, vamos colocar só quem tem curso superior. Ora, amigo, você eventualmente pensa nisso. Isso é cercear a democracia, porque você impede que, por exemplo, um indivíduo como esse, um deputado eleito que foi representar, que foi escolhido para ser representante de uma região, de um grupo, de um segmento da sociedade, tem acesso. Quer dizer, imagina as pessoas que estão sentindo que podem ser representadas por essa pessoa, não podem votar porque ele não teve a chance de estudar. Né? Então, essas são algumas das medidas que a democracia garante para ter igualdade. A representatividade da sociedade, né? A gente tem que sempre lembrar que o Congresso, a Assembleia, a Câmara Municipal, ela é um retrato da sociedade, né? Aquele grupo que está colocado ali representa justamente a população aqui do lado de fora, né? Então, por isso é importante essa oportunidade para todos. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie o rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Os melhores cantores estão aqui, na sua Mais FM. Atenção, mulheres. É hora de falar de saúde. É muito importante que você fique atenta aos sinais que seu corpo dá. Mas se ele não der sinais, faça a sua parte mesmo assim e procure fazer os exames da mama direitinho, para que você fique mais segura. Investigue e previna-se sempre. A prevenção é a melhor forma de cura. Quanto antes diagnosticado o câncer, mais fácil de tratar. Esteja ligada nessas informações e no seu próprio corpo. Outubro Rosa. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da Mais FM. Precisou de gás? É só chamar.
Betagás, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira, dia 17 de outubro de 2018. Destacando para você as principais notícias do dia. Vou agradecer aqui o pessoal que está conosco pelo Facebook. Um abraço ao meu amigo José Justino Filho, a Idelma Oliveira, desejando bom dia, está conosco desde o comecinho. A Jaqueline Rust, né, ela que é jornalista também, acompanhando o nosso programa. Deixa eu ver aqui o Justino desejando bom dia para todos nós. A Lilian Goen, participando aqui. Lilian Goen, exatamente. Desejando também aqui um bom dia. O Luciano Toledo desejando bom dia para todos. O Luciano Toledo de novo. Né? A Maria Elza, sempre conectada, desejando bom dia. Obrigado, Maria Elza. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. O meu amigo Leandro Reis, sempre conectado. A Letícia Silva do Nascimento, que apresenta toda manhã aqui o Bom Dia Alegria, também conectada. Deixa eu ver o que acontece aqui mais. A Nádia Narcisa Bardi, desejando um bom dia a todos nós aqui de Anápolis. Ela que é de onde que é ela mesmo, Organtino? Ela é do litoral paulista. Agora você pegou a cidade. Ela vem a ser prima da minha mãe. Dona Narcisa também estava aqui. Cadê ela? Sumiu. Deu uma saidinha, foi tomar café. Foi. A Dona Narcisa também, que está sempre conosco também. Estava aqui agora há pouco, mas deu uma saidinha. Daqui a pouco ela volta, né? Muito bem, vamos aos destaques aqui do jornal A Voz de Anápolis, né? Vamos começar pela uma notícia que não é tão boa, aliás, é péssima, né? A Enel vai cobrar 18,54% mais caro pela energia elétrica a partir do dia 22 de outubro. 18,54% é a pancada, né, que o consumidor de energia elétrica de Goiás vai receber de presente no dia 22 de outubro. Privatiza que melhora. É isso, né? Pronto, esse é o mantra. O que mais chama atenção é que parece que nós, como sociedade, não aprendemos ainda a rechaçar esse tipo de situação. É um mantra. Olha, privatiza que melhora. A reforma trabalhista vai gerar mais emprego. Gente, não tem condição. Não, mas vai. Não tem jeito. Não, mas vai. Resultado? Tem mais desemprego, desemprego do que tinha antes da reforma. Não aconteceu nada. Não ajudou, impactou em absolutamente nada. Mesma coisa com a história que já não é nova. Essa história é muito antiga, de privatização. Aí vem alguém e argumenta sempre assim, olha o que aconteceu com as telefonias do Brasil, era para a gente estar andando de carroça, falando com um telefone aí de lata. Vai lá no Procon, vai em qualquer Procon do Brasil. E ver quem é vai ver as três principais. As três líderes, né? Vai ter um banco e duas operadoras. Aí você escolhe se vai ser a Vivo ou a TIM, se vai ser a Claro ou a TIM, se vai ser a TIM ou a Oi, se vai ser a Oi e a Vivo, e por aí vai. Privatiza, que melhora. Olha, nós não podemos aqui conter certos progressos, né? Não podemos conter aqui certas evoluções, até propriamente do mercado. Mas há certas empresas, certas estatais, que elas são estratégicas para um Estado, estratégicas para um país. É lamentável e preocupante o que vem acontecendo com o Brasil nesse processo de privatização da Eletrobras, que ela vem acontecendo através de várias usinas. E aí, nós vamos percebendo isso muito claramente em Goiás, e temos que ficar bastante atentos com o que vai ser feito pela Saneago. Ronaldo Caiado, governador eleito,
durante alguns momentos, ele usou uma expressão, ele usou um discurso que é típico de governos de centro-esquerda, típico de governos populares. Ele disse, é preciso devolver Goiás, como é que chama? Devolver Goiás aos goianos? Ele usou um termo em relação a desprivatizar. Agora eu lembrei a palavra. É preciso desprivatizar Goiás, ou seja, Goiás está sendo vendido, né? E é uma estratégia defendida por correntes políticas econômicas do DEM, do PSDB. É natural. É a proposta do candidato Bolsonaro. Né? Seja, diminuir o Estado, vendendo empresas. E aí ele falou, desprivatizar. Então, com essa sinalização, ele não pode exatamente reverter o que já foi feito, mas ele pode conter o caminho natural que vinha sendo traçado para Saneago, por exemplo. São bens essenciais do povo de Goiás. São bens essenciais. Né? Então, essa forma de aumento, o governo pode criar caso, arrumar, tentar negociar, mas vem o aumento. Né? Perde-se a autonomia. Essa que nós os donos da Enel moram lá. Onde que eles moram? Na Itália. Na Itália, né? Enel italiano. Está lá, comendo pizza, e dizendo aumenta lá, porque está pouco. Falando Maquei, aumenta. Você está falando assim? Aumenta lá. Aumenta. Bambino. Isso, aumenta a energia do Bambino. Exatamente. E aí essa é a questão. Quando você imagina um cenário, né, de privatização da Saneago, a sua água vai aumentar ou o serviço vai melhorar ou não ao gosto do novo dono. Então, os serviços essenciais não podem passar por esse processo de privatização. Nós não podemos perder autonomia sobre eles. Assim como nós não podemos perder autonomia sobre as comunicações em nível nacional. Né? Tem um debate muito profícuo sobre isso. Mas o fato o que acontece hoje com a ANEEL não houve qualquer tipo de melhora do serviço. Não houve qualquer tipo de melhora. Agora está ótimo, agora não cai mais energia. Ao contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem regiões que estão começando a reclamar de energia onde não havia esse problema. Ou seja, falta chegar fazendo o tal do investimento esperado. Olha, vai melhorar porque agora vem dinheiro público, vem aí, né, e dinheiro privado vem aí e vai resolver tudo. Não é isso que acontece. E atenção, para quem quiser, tiver curiosidade de pesquisar, vá até o Google, procure a entrevista do ministro Moreira Franco, né, o ministro do governo Temer, falando sobre a Eletrobras. Segundo ele, a desculpa é sempre a mesma, Edmar. Olha, se não privatizar, não vai ter dinheiro para investir na Eletrobras. O governo não tem como investir mais em energia. Está aí os exemplos. Privatiza, a empresa começa a querer ganhar dinheiro sem pôr nada para investir. Qual foi o investimento que foi feito? Né? Isso. Qual foi a ampliação do serviço? E um último detalhe sobre a CELG, né, a finada CELG. Foram apurados aí no leilão 1.100.000 reais. Teria sido 1 bilhão e 700 milhões, e apurou-se 1 bilhão e 100 milhões de reais. Para poder ser apta a vender, o governo de Goiás teve que contrair uma dívida, que era o passivo da empresa. De quanto? 2 bilhões. 2 bilhões. Ou seja, nós pagamos 2 bilhões para levantar 1 bilhão. Essa é a conta do governo Marconi Perillo, não é do Zé Elton, foi o governo do Zé Elton, era vice, mas o governo Marconi Perillo fez essa conta. E por que fez isso? Porque queria ter 1 bilhão em caixa para fazer o Goiás na frente, assim, vou quarar Goiás de dinheiro, vou espalhar dinheiro aqui, obra, e vou arrebentar na cidade com obra, com estrada, com não sei o quê. E vou vencer de novo. Pronto, o resultado está aí. Né? A casca do centro de convenções está aí pronta. Dentro, quando você entra, tem muitas e muitas partes vazias. Não tem agenda para nada. Está lá parado. Vai lá fazer uma visita. Está lá. Os 10 milhões das obras que o prefeito anunciou. Não chegaram. Se chegaram, a gente não tem notícia. Foi de ontem para hoje. Chegou de ontem para hoje. Né? Então, estão guardando lá para depois usar no momento certo. Porque as obras prometidas, 0. E nós estamos chegando há 2 anos do governo Roberto Naves na cidade de Anápolis. Então, você imagina isso para cada cidade goiana, né? Para cada cidade que ficou esperando, que está esperando recursos. Então, essa é a dificuldade. E essa é a realidade que nós temos em relação à ex-CELG, atual Enel. Muito bem.
A Triunfo Concebra, outra nota aqui do jornal Voz de Anápolis, informa o fechamento de retorno na BR-060 no perímetro urbano de Anápolis. Aqui bem pertinho da Mais FM, né, tem um retorno de quem vem para Goiânia e faz o retorno ali próximo ao Jardim São Paulo. Esse retorno vai ser retirado, fechado. No dia 20, né? Dia 20, no sábado. Isso, Portanto, esse retorno é aquele, para situar bem, para quem circula bem pela região, em frente ao posto Cerrado. Né? Tem um posto Cerrado aqui nas margens da BR-153 e próximo ali ao EG, bem próximo aqui. E qual que é o problema dele? Ali tem um retorno para essa avenida paralela, né, de acesso com a BR. E ali tem um retorno que você entra para poder atravessar para o outro lado da pista. Nessa de você jogar o carro atravessando, você é obrigado a literalmente cortar o meio, né? Atravessar a avenida enquanto os carros estão vindo na direção aí do sentido da estrada. E tem gerado, segundo a Triunfo Concebra, segundo a PRF, acidentes, né? Casos graves. Então vai colocar esse retorno mais para frente, se não me engano, 600 metros mais à frente. Muito bem. Outra coisa, acho que a Triunfo Concebra podia aproveitar que está fazendo esse trabalho aqui na região e verificar a entrada justamente ali do Posto Cerrado e da Faculdade Fibra, o Morgantini, que tem o buraco, né, entre uma pista e outra, e que à noite, por causa da iluminação, que também não existe, é muito ruim, há muito acidente de gente que cai no buracão, porque vai entrar na faculdade ou vai sair do posto, né? A gente que transita aqui todos os dias, a gente vê constantemente, né? Preciso colocar aquele, eu não sei se é alambrado, né, que eles colocam ao redor, para chamar a atenção do motorista, principalmente aqueles que não conhecem a região, de que ali tem, entre uma pista e a outra, tem uma vala, né? Uma vala onde, para escoamento de água, e que muitas vezes acontecem acidentes também, né? Justamente nessa região aqui, nas entradas do posto e também da universidade, da faculdade, né? Da Faculdade Fibra. Então, é isso aí. Bom, aqui, outra notícia, vamos falar o Ronaldo Caiado, ele faz um comentário aqui, Morgantini, sobre o futuro possível governo Bolsonaro. Ele diz, não pode extrapolar 1 milímetro das regras democráticas, afirma Ronaldo Caiado sobre possível governo Bolsonaro. Uma entrevista que chamou atenção, porque, na verdade, tem uma outra frase impactante, na qual ele diz, não pode escolher fanfarrão. Ele diz isso sobre uma possível seleção de nomes para o ministério de um eventual governo Jair Bolsonaro. Não pode escolher fanfarrão. Ele diz, não pode extrapolar nem um milímetro do limite democrático. Ou seja, está dando suporte, claro, não seria diferente imaginar que o Ronaldo Caiado apoiaria um candidato do PT, né? Ele tem esses caminhos, não é nenhuma surpresa. Inimigo histórico, né? Histórico, não é nenhuma surpresa. Também pelo perfil, né, de ambos, já durante a campanha. Hoje, todos os comitês que eram de Ronaldo Caiado em Goiás são de Jair Bolsonaro, mas a questão é que ele faz um alerta que é significativo, né? Quer dizer, é interessante quando você apoia alguém, né, um projeto, você falou, olha, não pode esquecer a saúde. Né? Portanto, não pode, olha, tem que priorizar a educação. Olha, o combate aos gastos necessários precisa ser feito. Mas o alerta principal que ele faz é quanto a extrapolar limites democráticos, que demonstra que o governador eleito está, sim, bastante preocupado com os rumos da democracia como regime no Brasil em caso de uma vitória de Jair Bolsonaro. Essa é a mensagem que ele deixa. Muito bem. A frase dele aqui, ele diz assim, é preciso escolher o ministério com base em critérios de honestidade e competência. Não pode ter fanfarrão. A formação do governo é o grande desafio, analisou. Né? Então, a frase do nosso governador eleito. Também uma matéria no jornal Voz de Anápolis, do vereador Jean Carlos. Jean Carlos, que é vereador, foi inclusive candidato a deputado estadual pelo PTB. Ele cobra do prefeito Roberto Naves que valorize os servidores públicos municipais. Né? O vereador do PTB usou o grande expediente da Câmara Municipal nesta terça-feira para elevar o tom das cobranças da administração Roberto Naves. Exatamente.
tem feito aí tem adotado uma postura, digamos assim, que destoa entre si. Às vezes fica muito calado e deixa passar, às vezes começa a adotar uma postura mais crítica em relação mesmo aos servidores, né? Mas, ultimamente, é preciso que se reconheça que o vereador Jean Carlos adotou uma postura mais combativa. Até por isso, diz ele aí nos bastidores, de que vem sendo, digamos, preterido, né, pelo prefeito, que, inclusive, na campanha teria contribuído com mais afinco em outras candidaturas do próprio PTB, que não lograram êxito, como a dele, né? O prefeito fez reuniões, levou o Carlos Antônio a várias reuniões com servidores, fez uma campanha ostensiva a favor do Carlos Antônio, né? O prefeito também apoiou também o vereador, o deputado eleito Hamilton Filho, né? Que também é da base do prefeito. E o vereador Jean Carlos, né? Que foi candidato pelo PTB, pelo menos, né? Se julgou preterido, né? Agora, o detalhe é que o Jean Carlos, ele defende o servidor municipal, principalmente porque ele é servidor municipal, parte do quadro efetivo da Prefeitura de Anápolis, portanto, né, nada mais normal que ele faça a defesa dos servidores que são seus, vamos dizer assim, os seus eleitores, né? Seus colegas de trabalho. E é interessante porque após, vamos dizer que terminado o mandato, o vereador volta para onde? Ele volta para a Prefeitura de Anápolis. Exatamente. Né? Então, a defesa que ele faz do servidor, ela é coerente, né? E importante ressaltar que é o que certamente espera dele os servidores, colegas de trabalho, né? Que o ajudaram a se eleger para a Câmara Municipal. Né? Então, o vereador Jean Carlos cobra do prefeito Roberto Naves que valoriza... E olha, se puder fazer um prognóstico, eu estou imaginando que a partir, né, nessa reta final de agenda do Legislativo, mas principalmente na segunda metade do mandato dos vereadores, o vereador Jean Carlos vai ter uma postura mais combativa e de afastamento do governo. É o que tem sido ventilado e é o que ele mesmo tem demonstrado, né, tem adotado essa postura. Principalmente porque se a pauta dele, e a pauta dele é, de fato, a bandeira dele é, de fato, a defesa dos servidores, a representação dos servidores públicos municipais, se tem um calcanhar de Aquiles dessa administração, um problema muito grande que o prefeito Roberto Naves tem enfrentado, é quanto o relacionamento com os servidores da educação, da saúde e da administração direta. Então, ele fica numa posição bastante desconfortável para, de repente, apoiar o prefeito e dizer que está representando e defendendo o interesse dos servidores. Ele vai ter que escolher um lado, e imagino que ele vai escolher o lado de quem vai dar voto. Muito bem. Nosso tempo está esgotado. Alguma coisa, algum detalhe aí que nós deixamos passar batido? Eu creio que não. Muito bem. Então, nós queremos agradecer a você que acompanha em 87.9 aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Né? Um abraço para todos os que nos acompanharam aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Um abraço para a Daniela Cunha, que também está conectada, a Samanta Rocha também, a dona Narcisa, né? A dona Nádia Narcisa Bardi, participando aí com a gente também, deixou aqui os seus comentários, o Luciano Toledo, a Letícia Silva Nascimento, o Eleandro Reis, o meu amigo, a minha amiga Maria Elza, lá de Sousânia, também sempre ligada, a Lilian Goyen, também conectada, deixa eu ver aqui mais, o José Justino Filho, né, que está de volta, depois aí de uma ausência justificada, agora, né, conectado de volta todo dia. O Leonardo Siqueira Moreira, né, também comunicador, está conosco, deixa eu ver quem mais, a Idelma Oliveira e a Jaqueline Rocha, são alguns dos que estão conectados conosco até agora, né, 9h02. Nós encerramos o nosso programa, desejando a você um bom dia, uma boa noite para quem nos acompanha na nossa reprise, né? E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta às 8 da manhã, ao vivo, direto dos estúdios da Mais FM, com o programa Goiás é Notícia, destacando com mais detalhes as notícias do Estadão de Goiás. Um abraço, obrigado, até amanhã. Até amanhã para você, Hugo. Até amanhã, Edmar.
Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210